e vamos ouvir dela o que ela, com que espírito ela saiu dessa audiência, doutora Mônica. Eh, Acho que temos que confiar na justiça, no sentido jurídico dos Vamos ouvir dela juízes, o que porque ela, essa com corte que tem espírito ela saiu eh, o rol, a função, não sei se fala assim em português, de definir os conceitos jurídicos, que depois a Corte Constitucional vai determinar se são ou não são, respeitam ou não os princípios constitucionais. Mas normalmente é a Corte de Cassação que tem que definir que cosa é o direito de cidadania, um direito absoluto, um direito imprescritível, indisponível, que pode ser pedido em qualquer momento. Então, acho que é muito importante as sentenças que a Corte de Cassação vai a pronunciar. Mas seguramente há outra sentença do Tribunal de Torino, não? Da Corte Constitucional vai sair antes, acho. O dado foi lançado, né? Então, Sim, o foi dado bem foi lançado. Sim. A senhora diz que a procura, a PM, a procura acolheu todas as suas Sim, os sim. pontos que a senhora levantou, Eu né? sei que de Marco Meloni tudo. E também nós tínhamos 5 pontos, que foram meus, de 7 e 12, e os outros 3 tipo processual e também do judicato externo. E os 5 pontos foram acolhidos pela PG, pela Procura-Geral. Isso já significa um peso bem Sim, interessante, né? Porque sim. são os juízes agora, quer dizer, claro, eles não são constrangidos ou obrigados a seguir a Não, opinião, mas, não, mas é muito é. melhor que seja assim, quando nós vimos para aqui a audiência do 1º de abril, a Procura-Geral, como falou a advogada do Estado, Massarelli, tinha pedido não o acolhimento da sentença, mas o rigetto. E depois, durante a audiência do 1º de abril, a doutoressa De Rensis, porque mudou o procurador, ela é a procuradora da grande naturalização também. Ela foi a mesma. É a mesma. Sim, então sabe muito da matéria, entende? Ela falou que não se faz normalmente assim, mas a Procura-Geral ia mudar o pedido para pedir que seja aceitado o nosso pedido. E o dia 24 de março, ela depositou as suas conclusões, falando dos 5 pontos, os nossos 5 pontos, e pedindo, coincidia com todos os argumentos, e pedindo o acolhimento, a aceitação dos nossos pontos. Então, nada, isso Não é. entramos no jogo, não ficou zero, né? Não foi a zero. Não, Quer não. dizer, já saímos com. Temos uma coisa É, importante, mas sempre temos que considerar que não é o juiz. Ele é o certo. magistrado, mas Não é o não é o exato. juiz que vai decidir. São Exato. os juízes que vão decidir. Mas, de qualquer forma, então, dever cumprido, né, doutora? A sensação, eu tenho estudado tanto, mas tanto, sinceramente. Olhado os dois artigos de todas as maneiras possíveis, de todos os jeitos possíveis. Hoje, quando eu acordei, achei uma outra coisa importante para mudar, e mudei. Então, parece pouco, porque tem poucas linhas, cada um dos artigos 7 e do artigo 12. Mas somente lendo e lendo milhões de vezes e refletindo,
você pode achar as diferenças e entender que o artigo 12 se refere aos menores que nasceram estrangeiros. Então, não tem a mesma tutela que tem um menor cidadino italiano, porque o artigo 7 não fala de menor figlio di, fala del cittadino italiano nato all'estero da diciamo, in uno stato dove risiede, che le dà anche questo stato la cittadinanza italiana. Então, uno fala de o 12 fala de os menores que adquirem a cidadania depois de ser filhos, depois de nascer, ok? A cidadania italiana. Ou sendo italianos, a outra cidadania. Mas o artigo 7 fala somente dos italianos nascidos, do iure sanguinis. Uno è iure communicationis, si comunica acquisto e perda da cidadania per comunicazione in epoca depois do nascimento, o outro nasce con o individuo, come nasce un artigo 1 che è italiano perché è figlio di italiano. Eu estava aqui lembrando, doutora, todos os obstrucionismos que enfrentamos, né, na área administrativa, consular, tal, para chegar agora nós estarmos nesse cipoal jurídico aí, porque tá um pouco embolada a cancha, né? Não, eu acho que não é leal, não é uma briga leal. Não é leal. Não tem fair play, de forma nenhuma. Existe uma posição política muito forte. Infelizmente, nós como advogados temos que fazer, não podemos utilizar todas as coisas que tem à disposição o governo. Nós somos pequenos, somos David contra o Goliat. Temos somente o direito para nos proteger e para proteger a gente. Então, acho muito injusta, muito não equilibrada a batalha, a guerra. Infelizmente estamos nesse, né? Mas também chegamos no cume da coisa, né? No ponto mais alto, né? Agora alguma coisa vamos ter que definir, né? Eu trabalhei, estudei toda a minha vida para chegar aqui. É uma realização também isso, né? Não, sim, para mim sim. Acho que como vai, é um honor imenso. E com toda a história que a senhora tem, né? Com o conhecimento que a senhora tem da imigração argentina, brasileira, argentina, quer dizer, são muito parecidos, né? Sim, nós muito somos. parecidos. E hoje aqui, então, tem americanos, tudo, a gente percebe que é a mesma, embora não nos entendamos, eu, por exemplo, não entendo muito bem de inglês, mas a gente entende o argumento, porque o assunto exatamente é único. Exatamente. De pertencer a uma mesma raiz italiana que você encontra na família. Exatamente. Então, são muitas lembranças, muitos valores transmitidos, que mas o governo tem decidido se desfazer deles, assim como você joga uma roupa suja, entende? Então, é muito difícil trabalhar, mas sempre o advogado tem que crer, tem que acreditar no valor da justiça. Se tem que eleger entre direito e justiça, tem que eleger a justiça. Vamos confiar, continuar confiando, né, doutora? Mas cumprimentos para a senhora, né? Obrigado em nome da comunidade aí. Eu acho que nós só temos que agradecer o trabalho de vocês, o estudo de vocês, a dedicação, que isso a gente nem sabe todas as horas gastas em cima do estudo das questões, né? Foram muitas, muito obrigada a você também, Perón, porque você sempre protege os interesses do ponto de vista do jornalista. Os interesses é muito honesto também. Muito obrigado, doutora. Muito obrigado. Vamos continuar uma luta, né?